Olá, bem-vindo ao canal do Saber. Sou Davi Honório e hoje nós estamos com este quadro Conversas Quânticas. E dentro deste quadro Conversas Quânticas nós vamos falar um tópico bastante interessante: dimensões da realidade. E hoje, para este diálogo, para esta conversa, estou com o pastor e a gente vai estar pautando algumas coisas em relação a este assunto. Seja bem-vindo, pastor, tudo bom? Tudo bem, Davi? Para mim é uma honra muito grande estar participando deste quadro Conversas Quânticas. Hoje eu me interessei muito por estudar esse assunto, né? Para quem não me conhece, eu sou o pastor presidente da Igreja Missão Apostólica de Deus na cidade de Cafelândia. E hoje o tema que mais a gente ouve são conversas e entendimento melhor sobre o que é física quântica ou ciência quântica. Certo. Então, por isso é importante esta nossa conversa, chamada Conversas Quânticas, que vem justamente a calhar com o assunto, né, que pretendemos aqui pautar. Esqueci de falar o nome do pastor, pastor Antônio Carlos de Freitas, né? E também vou pedir para colocar aí a cidade, o endereço aí da igreja, se porventura alguém estiver perto aí, fazer uma visita lá para o pastor. Com certeza. Tá, então nós vamos iniciar falando claro que esta conversa nossa ela vai ter vários blocos, né? Então estamos no bloco um e o quadro é conversas quânticas, mas o assunto agora, o tópico é dimensões da realidade. Dentro deste assunto das dimensões da realidade, nós precisamos pensar, primeira coisa que nós precisamos pensar para dar início à nossa conversa é que nós estamos num planeta de terceira dimensão, mas nós somos corpo e somos também espírito e temos uma alma. Isso nos dá acesso à quarta dimensão. Claro que é este assunto que nós vamos pautar, né? É claro que esta conversa nossa ela é bem abrangente, então você, amigo telespectador que está nos ouvindo e vendo, nos assistindo, se puder nos acompanhar em todos os blocos, você vai perceber que nós vamos falar sobre várias nuances, porque a física quântica e a questão da conversa sobre dimensões existenciais ou dimensões da realidade abrange muitos assuntos. Então você vai ver que nós vamos pegar assuntos, por exemplo, sobre a física em si, vamos falar sobre o espírito, vamos falar sobre morte, sobre ressurreição. Você vê que é um assunto que abrange muita coisa, então por isso que eu peço que vocês acompanhem, não assista apenas um bloco para tirar suas conclusões, assistam todos os blocos para ficar bem inteirado do que nós vamos pautar aqui. Não é certo, pastor? Certo, muito bem, porque a Bíblia traz muitas revelações que é para nosso tempo, né? É para o nosso tempo e é por isso está essa explosão de conhecimento, a necessidade de conhecermos a ciência e física quântica. Exato. A Bíblia tem a expressão da física quântica, embora não de uma forma tão aberta que as pessoas possam entender, mas tem várias coisas lá falando sobre isso, né? Nós vamos Sem pautar. dúvida, porque veja só, vamos entrar num assunto um pouquinho, porque existe um distanciamento da época que quando foi escrito a Bíblia para os dias de hoje. Do primeiro livro até Jesus foi 4.000 anos, e de Jesus até no tempos de hoje são mais 2.000 anos, né? Então, como que ia poder falar, Jesus ia poder abrir claramente sobre física quântica naquela época, qual não tinha esse entendimento no dia de hoje? Exato, exatamente. Ele apenas teria que, ele poderia apenas passar vivendo e expondo, sem explicar muito, porque as pessoas não iriam compreender. Certo, sendo que Embora, hoje, ainda no dia de hoje, tem muitas pessoas que ainda não está totalmente inteirada, mas está buscando a interação nesse assunto, porque eu entendo que chegou o momento de despertar para cair a cegueira espiritual exato, nos últimos tempos que se abrevia a volta de Jesus. exatamente. Foi aí que partiu então a sua curiosidade em relação à física quântica? Com certeza, a gente
a gente tem a necessidade de querer saber, porque hoje a gente vê hoje que existe uma regra dentro da Bíblia Sagrada que fica aquela questão sintética, aquela questão simples, que a Bíblia é um livro qual o autor sempre está presente, o Espírito Santo. Mas é necessário nos dias de hoje conhecer as profundezas e as revelações de Deus através de tudo, porque tudo que está aqui em nosso mundo foi criado por Deus, esse é o meu entendimento. E é necessário nós descobrirmos e sair da mesmice, ter um entendimento. O povo erra por não ter um entendimento, diz as palavras, as escrituras sagradas. Exato. Então, esse momento, ao meu entender, é tempo de crescer no intelecto, na ciência, na graça e no conhecimento. Então, onde me despertou a estar cada vez mais me aprofundando nesse assunto chamado quântica, física ou ciência quântica. Isso. Então seja bem-vindo a este quadro, onde nós vamos poder então pautar realmente sobre isso. Veio a calhar o assunto, né? Obrigado por estar presente, eu agradeço a sua presença então. O prazer é todo meu, porque eu vi alguns vídeos no seu canal, Canal do Saber, e me chamou muito e o despertamento. Daí querer saber mais, para enriquecer o nosso conhecimento, enriquecer o nosso currículo, e através do teu start, um despertar, me trouxe muita curiosidade, e hoje já sou amante da física quântica e das coisas que o Senhor tem para revelar nos dias atuais para nós. Certo. Muito obrigado. É isso aí, pastor. Então nós vamos começar expondo a seguinte questão. Nós estamos no ano de 2016. Um ano marco para a transição do universo, principalmente planeta Terra. Aliás, estamos falando especificamente do planeta Terra, onde estão os humanos. Isto começou a partir do ano de 2012. Esta transição, ela é obrigatória. E quando ela começou, a hipótese dela surgir, antes de 2012, as pessoas começaram então a entender que alguma coisa viria a acontecer. E quando as pessoas ficam apreensivas em pensar que alguma coisa vem acontecer, infelizmente o ser humano tende a pensar que este acontecer é coisa ruim. Sempre é assim. Sempre quando tem algo novo para acontecer, ele tem uma inspiração de que algo vai acontecer. Todo mundo tem isso. Mas infelizmente quando ele pensa tem algo para acontecer, ele já pensa, deve ser coisa ruim. Então por isso teve aquela questão de 2012, Nibiru, o planeta que ia aproximar e bater com a Terra, toda aquela coisa, que o mundo ia acabar. Isso começou lá atrás, quando falaram do ano 2000, do bug do milênio, né? As máquinas iriam travar porque a data de 1999 não ia poder passar para 2000 e ia voltar para 1900, por causa dos dois últimos algarismos do ano, que não tinha nas máquinas. Então isso virou um reboliço em aeroportos, bancos. Então isso ia trazer uma calamidade, as pessoas pensaram, agora vai acabar. Não acabou. Aí chegou 2012, essa questão planetária. Vai acabar. Também não acabou. O que vai acabar? Agora é a questão. Ou o que está acabando? O que está acabando é eu não tenho outra palavra para falar, então eu vou ter que pôr esta palavra. Esta ignorância humana de não entender que nós somos espíritos e que esse espírito conecta com outras dimensões. Nós estamos presos num corpo nesta dimensão. Esta dimensão aqui é uma dimensão, vamos colocar entre aspas, real, entre aspas, para esta realidade física. Ok. Mas não é a realidade da realidade. Não é a realidade última, vamos dizer assim. Né? Então, baseado nisso daí, dá-se a entender, me corrija, porque estou iniciando, posso ainda estar falando alguma coisa que às vezes não bate. Mas eu entendo então que somos, de alguma forma, hologramas. Ótimo você pensar assim. É como se fosse para uma mente. Agora veja bem.
para uma mente que não ouviu nada sobre física quântica, vai se assustar com o senhor falando assim. Para quem Certo. já entende mais ou menos e está pegando o rumo da física quântica, vai entender perfeitamente. Então, eu posso dizer que você está correto. Por quê? Porque essa vida nossa aqui, ela é uma expressão, agora vai, da nossa vida real, que é o espírito. Certo. Então, a nossa vida real, ela se dá no nosso eu, no eu sou, né? no nosso ego, vamos dizer assim, no, no nosso inteiro, que é o nosso espírito. E isso é refletido nessa vida física. Então, isso aqui é Entendi. apenas um reflexo. Não é a realidade em si. A realidade em si é eu, espírito, Davi Honório e Antônio Carlos de Freitas, espírito. Nós estamos interagindo aqui por meio do corpo. Claro, porque nós precisamos dessa frequência baixa. A gente precisa baixar numa frequência, baixar até chegar nessa frequência da partícula para poder se comunicar via corpo, Certo. certo? Mas não Correto. precisaria se nós não tivéssemos esta massa aqui. Se nós não Certo. tivéssemos esta massa, nós não precisaríamos descer a frequência. Nós ficaríamos na mesma frequência de onda que a gente estaríamos do espírito e comunicaríamos pelo pensamento, né, pela energia, normalmente, assim como funciona em outras dimensões. Mas infelizmente, nós tendo o corpo, temos que baixar a frequência para se comunicar nesta dimensão existencial aqui da Terra, onde nós estamos. Então vamos Correto. partir primeiro por esse princípio, que é o que eu estou expondo, de que a nossa realidade é a realidade última, é a realidade do espírito. Se a gente partir por aí, toda a nossa conversa sobre física quântica vai ficar mais compreensiva. E Certo. Jesus vindo lá atrás, como que ele poderia falar para uma pessoa que ela não é aquilo que ele está vendo mesmo? Aquilo que reflete no Certo. espelho, que ela é algo que está dentro dela realmente, que é o seu próprio espírito. Como que ele podia usar uma linguagem assim, expressivamente falando sobre a física quântica? Não E tinha como, não né? havia como. Então ele começou a fazer por onde as pessoas Certo. pudessem entender. E você viu que aconteceu várias coisas, né? É, ele fez várias coisas acontecer para que as pessoas pudessem entender em relação a isso. Agora, hoje, a grande massa da população ainda não buscaram compreender isso, mas já tem um grande percentual que já está começando a acordar, a buscar compreensão sobre física quântica, sobre a existência do espírito, sobre a irrealidade da matéria, que a matéria não é real. As pessoas já estão começando a acordar em relação a isso. A matéria, na verdade, ela é uma convenção coletiva, vamos dizer assim. Como assim convenção coletiva? Eu penso que quero este copo de água e você concorda que ele possa estar aqui e ele está aqui. Porque nós convencionamos, nós fizemos mutuamente uma convenção material para que ele estivesse aqui agora e ele está aqui na minha mão. Isso é claro, quem ainda não entende sobre física quântica está falando uma coisa muito doida. Mas dentro dos blocos que a gente vai fazer, vai poder entender o que eu falei aqui do copo d'água. Porque é aquela Certo. questão do que pensamos, criamos. O que a gente Certo. pensa, a gente cria. Só que o detalhe hoje é que nós, na questão da dimensão existencial, nós não pensamos individualmente. Este é o problema. É que na questão da dimensão, essa da partícula, nós obrigatoriamente temos que pensar coletivamente. Então tudo isso que nós vemos é uma convenção que eu e você e os outros e a própria matéria e a água e o copo concordou. Então é uma convenção. Entendi. Então, por outro lado aqui, uma outra pergunta e me ajuda. Tudo isso, por nós estarmos na terceira dimensão, assim falado, a gente vê em 3D, estamos amparados por várias leis que Certo? faz tudo isso que você acabou de dizer. É isso? Estou Isso, correto? isso. Nós estamos
nós estamos debaixo dessas leis. Certo. Agora é importante, essas leis, porque existe a lei universal, Certo. né? Eu estou me referindo E à existe as lei leis desse daqui. planeta, da Isso, Terra. da terceira dimensão, certo? Entendi. Certo. Então, nós estamos debaixo dessa lei, porém, essa, vamos dizer, debaixo da lei, este debaixo Sim. é justamente porque acreditamos que nós somos só corpo, Certo. somos só matéria. Então, por isso fica debaixo apenas desta convenção, né? É Desta com, concordância. Mas com precisamos entender que nós não somos só corpo. Aliás, o corpo veio depois. Nós somos primeiro o eu, espírito. E antes do corpo existiu o que então? Então, este debaixo que eu falo agora, este debaixo desta dimensão, este debaixo é apenas para a matéria. Eu entendi porque a gente hoje, se a gente começar a puxar as leis que existem para o nosso planeta Terra, existe cada um a sua lei respeitando tudo para viver numa harmonia nesse planeta. Entendi. Exato, exatamente. Agora, em se tratando, igual o exemplo que a gente estava falando de Jesus, como que ele ia poder expressar esta questão da dimensão existencial, da realidade, numa época daquela onde as pessoas ainda estavam começando a entender sobre eles próprios, nem sobre eles ainda praticamente, né? Hoje, Certo. pensa aqui comigo, hoje, vamos pensar hoje, 2016. Pega você, o seu celular, e se você pudesse viajar lá atrás, não precisa ir longe, 300 anos, 200 anos, você pudesse, vamos imaginar assim, bom, eu posso, faz de conta que é possível a massa corpórea ir para lá, tá? Então agora chega lá com este celular. Uma viagem no tempo. Suponhamos que primeiro você vá sem o celular, vamos fazer assim para entender. Vamos dizer que você vá. E quando chega lá, você vai explicar para essas pessoas que é possível se comunicar por intermédio de um aparelhinho, falar e a outra pessoa ouve lá no outro lugar do país, lá no outro continente. Vão te chamar de louco. Vão falar assim, você tá doido? Como que você tá dizendo que num aparelho você fala e o outro escuta aqui? Como que a pessoa vai ter uma voz tão alta? Vamos dizer, ele vai pensar assim, tá entendendo a ideia dele? Uma Sim. voz tão forte, tão alta para o outro escutar lá no outro lugar. Você vai falar, não é voz forte. Você pode até falar baixinho, que ele escuta. Mas como? Você não pode, isso é impossível. Ele vai falar que isso é impossível. Mas você, Antônio Carlos de Freitas, sabe que é perfeitamente possível. Olha agora o dilema que você entra. Como que você vai explicar para ele se você não tem um aparelho na mão? Vai ficar só na teoria. E você vai falar de moléculas, você vai falar de células, que a célula transmite a informação e que passa de uma para outra até chegar lá. Por isso que você pode falar aqui e o chinês, o japonês ouvir lá do outro lado, porque a informação passa pela célula. Ele não sabe o que é célula. Você vai ter que explicar o que é célula. Aí ele não vê a célula, então ele pode não acreditar em você, porque ele não está vendo. Então ele fala, não, isso aí é coisa da sua cabeça. Cadê? Mostra a célula. E não tem como você mostrar, porque não existe nenhum aparelho que possa propagar este funcionamento. Olha agora, é o exato momento em que nós estamos hoje em 2016 falando sobre a física quântica. É a mesma coisa. Quando nós estamos falando sobre ela agora, é a mesma questão do aparelho. Agora, o mais interessante não é essa parte. O mais interessante é essa agora. É que hoje tem como provar. Esse é o que é o interessante. Muito bem. Tá vendo? Agora a questão é outra. Então suponhamos que nesta mesma época que você foi para lá avisar o pessoal sobre um aparelho que comunica de um lugar para o outro, você tivesse com ele na mão. E quando a pessoa falasse assim, você está falando uma bobice, você está dizendo que existe um aparelho que fala quando você fala aí ela fala, então cadê? Como que eu posso saber se esse aparelho existe e se funciona, como que é? Essa é a pergunta-chave. E você ia tirar o aparelho do bolso e falar, tá aqui, ó. Ia pegar dois, ia dar um para ele e falar, vai a distância lá, vai lá, não sei quantos metros lá, ia falar com ele. Ele ia ficar perplexo e falar,
puxa vida, agora sim, entendi. O que acontece hoje é diferente, é que quando você começa a falar de física quântica, a pessoa não acredita, não entende, mas não é porque não acredita, ele não entende, ele não sabe. Mas ele não pede para provar, ele desliga. Pode ter gente que já começou a ouvir esse vídeo e já desligou. Outros não. Certo. Pode ter outros que até agradeço e ainda estão ouvindo, é porque está pensando assim, peraí, será que esses camaradas têm alguma razão? Vamos ouvir até o final. E Com esse é que, certeza. e esse que é o importante. Todo ser humano deveria ser assim.